domingo é dia de banho, então vamos juntos desamarelar esse cabelo. E o escolhido de hoje foi esse Blonde Revolution, que é um dos lançamentos da Trust. Se você é loira, assim como eu, você sabe o drama que é pra manter essa cor. Ele limpa, tá? Sem ressecar. Além de ser extremamente cheiroso, e você já sente o seu cabelo macio já na primeira lavagem. Agora vamos à aplicação da máscara. Aqui, como tudo é real, a minha máscara está acabando porque eu usei até a última aplicação. E para finalizar, esse finalizador que tem uma fórmula termoativa em brilho espelhado.